É, eu começo aqui dizendo dos conceitos, né, de falência e recuperação rapidamente, né, porque a falência e a recuperação judicial, a grosso modo, são execuções coletivas, né, são procedimentos coletivos de arrecadação e divisão do patrimônio do devedor, né, da sociedade empresarial. Então, são execuções coletivas que não se processam na Justiça do Trabalho, mas que se destinam, dentre outros créditos, a pagamento de dívidas trabalhistas. Então, nós temos já um complicador, que processo coletivo e execução coletiva já são complexos por natureza. E o crédito trabalhista vai ser satisfeito não na jurisdição trabalhista, e sim na jurisdição que tem competência para os procedimentos de falência e recuperação. A falência sempre foi algo pejorativo, né, desde o início da história, né, as pessoas que abrem falência no direito italiano, né, até um professor de São Paulo que faleceu recentemente, né, o Amador Paz de Almeida, né, ele sempre nas suas exposições, né, colocava que na Itália, né, o falido ele tinha que desfilar em praça pública com adereços para mostrar para todos, né, que ele era um fracassado, né, sempre foi algo pejorativo, né, que vem do verbo falite, né, falite sum fraudatores, né, os falidos são todos enganadores, velhacos, né, é daí que vem a origem da expressão falência. Hoje, na verdade, a falência não tem mais esse tom pejorativo, né? A falência ela é um recurso, um procedimento destinado à arrecadação do patrimônio e divisão conforme uma ordem concursal prevista em lei. Na falência, como regra, a atividade empresarial ela não prossegue. Então, quando há falência, praticamente a atividade não é mais viável. Então, na falência, os bens são arrecadados e processados e feita a ordem de preferência e repartido. Nós tivemos, né, em 2005, né, a regulamentação e a implementação da recuperação judicial, que é um procedimento judicial para que o empresário que atravessa uma dificuldade momentânea possa prosseguir a sua atividade, né, desde que a sua atividade seja viável, né, desde que o prosseguimento da atividade empresarial possa ser viável. Então, a ideia da recuperação judicial é dar um fôlego e dar condições para que a atividade econômica possa se reerguer. Nesse sentido, é o artigo 47 da Lei 11.101 de 2005. Né? Mas, normalmente, nós assistimos que a recuperação judicial é o primeiro passo. Né? Primeiro se tenta a recuperação judicial por uma razão muito simples. Né? Se a recuperação não funcionar, fatalmente a falência acontecerá. Né? Então, normalmente se tem uma boa vontade maior do judiciário em conceder, primeiramente, a recuperação e depois, se ela não for viável, a falência. É bem verdade que muitas recuperações judiciais não são viáveis. Né? E nós, na Justiça do Trabalho, assistimos muito isso. Né? Muitas empresas que ganham contratos de licitação e depois não conseguem mais prosseguir nesses contratos e aí acabam pedindo a recuperação judicial e possivelmente não mais sobreviverão. Mas a ideia da recuperação é uma ideia
importante, né, a preservação da atividade. Embora a lei fale empresa, não. Né? O que se visa preservar é a atividade econômica, são os empregos, a função social da atividade econômica e, a grosso modo, aí, a empresa, né, a função social da empresa. Na recuperação judicial, a finalidade não é encerrar a empresa, é que ela prossiga, né, que a atividade ela seja preservada com os requisitos, uma série de benefícios para que os pagamentos possam ser realizados, se elabora um plano de recuperação, não necessariamente uma ordem preferencial, né, mas um plano de recuperação, e, se esse plano for cumprido, a recuperação se encerra e a empresa volta. Se o plano de recuperação não for cumprido, fatalmente o destino será a falência. Nós tivemos, né, e temos, né, bem verdade, pessoal, nós estamos aqui num tribunal trabalhista, né, e nós somos amigos do direito do trabalho, da justiça do trabalho, e nós temos uma certa dificuldade, né? Há um certo conflito entre a legislação trabalhista, o direito do trabalho, e o direito comercial, o direito falimentar. Né? Há, em muitos pontos, alguns conflitos entre os princípios do direito do trabalho e as diretrizes da lei falimentar. A lei falimentar ela visa preservar o empresário, né? O empresário não, a atividade econômica, visa pagar os créditos segundo uma ordem concursal, uma ordem preferencial, e, especificamente nós aqui, quando lidamos com esse assunto, né, nós já estamos com um crédito trabalhista já previsto num título executivo, pronto para ser executado. É aqui que nós vamos, normalmente, nos deparar com esse conflito. O trabalhador já com uma decisão, precisando receber rápido, porque o seu crédito é alimentar, e os princípios do direito do trabalho e do processo do trabalho indiscutivelmente protegem o trabalhador. Então, nós aqui da área trabalhista temos os nossos princípios, né? A melhoria da condição social do trabalhador, a duração razoável do processo, a natureza alimentar do crédito, a necessidade da execução acontecer num prazo razoável e, de outro lado, um processo mais demorado, né? Do outro lado, uma execução coletiva, burocrática, onde há uma série de providências e, principalmente, nós não temos muito controle sobre ele, porque a recuperação judicial e a falência se processam em outra jurisdição. É bem verdade, se nós formos aí rememorar os conceitos de jurisdição, competência, né? A jurisdição é una, né? A jurisdição é una, já diziam os italianos, né? Mas, para que ela tenha efetividade, se criaram as competências, né? Cada juiz tem jurisdição numa certa medida. E os juízes do trabalho não têm competência para executar empresas em recuperação ou em falência, né? Pelo menos é a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do STJ, né? Executar diretamente o falido, nós não temos essa competência. Não podemos executar diretamente. É bem verdade que existem interpretações nesse sentido, mas os tribunais superiores já, nessa questão, pacificaram que nós não temos essa competência jurisdicional. A competência da Justiça do Trabalho, ela acessa ao quantificar o valor da dívida e determinar aí
a habilitação do crédito na recuperação ou na falência, como regra, né? Como regra, basicamente, é esse o procedimento. Eu destaco aqui, pessoal, não sei se vocês estão enxergando, depois eu vou deixar aí esse texto, pessoal, posso até mandar mais alguma coisa, né? Porque eu estou pesquisando isso há muitos dias, né? Há dias não, né? Há meses, né? Mas especificamente os últimos dias foram muito intensos com esse tema, né? Nós temos aí a CLT, né, destacando a urgência, né? O artigo 449, né, a subsistência dos créditos em falência. Temos o 768, né, terá preferência em todas as fases do processo que tiver a ser executada perante o juízo da falência. E aí nós entramos na questão. Entramos aqui na questão da Lei 11.101, que foi alterada pela Lei 14.112 de 2020. Então, nós entramos aqui especificamente no tema, e, a grosso modo, a Lei 14.112, ela criou entraves, né? O objetivo foi restringir mais ainda a atuação da Justiça do Trabalho quando há recuperação ou quando há falência, né? Porque aqui na Justiça do Trabalho nós sabemos, e vocês sabem melhores do que eu, nós temos uma facilidade maior ao atingir os bens dos responsáveis, né? Os bens dos terceiros, principalmente o sócio, que é uma pessoa, né, que aparece muito na execução trabalhista. E aqui na Justiça do Trabalho nós enxergamos a responsabilidade dos terceiros de uma forma mais flexível do que no direito comum, do que até mesmo no direito tributário, porque aqui nós estamos diante de credores vulneráveis, né? Credores hipossuficientes e de verba alimentar. Então, por isso que na nossa jurisdição trabalhista é muito claro que nós possamos avançar ao patrimônio de um responsável quando há o inadimplemento do devedor principal. Porque aqui na nossa esfera trabalhista, aqui eu já vou só destacar, né, porque isso é muito importante, a própria legislação já, de certa forma, ela fecha o cerco contra os responsáveis, né? A responsabilidade do integrante do grupo econômico, do tomador de serviços, do sócio, né? Elas têm previsão na lei, né? Então, a responsabilidade desses terceiros já está prevista na lei, do sócio, do ex-sócio, artigo 10A, a lei do consumidor, a terceirização, a responsabilidade subsidiária, agora está na lei da reforma trabalhista, 13.467, o grupo econômico no artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. Então, a responsabilidade já está prevista na lei, ainda que não exista propriamente o débito, né? A lei já amarra a responsabilidade de alguns terceiros, visando a proteção do crédito trabalhista e visando que o direito do trabalho seja materializado, principalmente se houver uma demanda judicial e uma fase executiva. E aqui na esfera trabalhista, isso vem mais da jurisprudência, isso não vem tanto da doutrina. Se criou essa tese de que todo aquele que se beneficia do trabalho humano deve responder, ou de forma subsidiária, ou de forma solidária, a questão do tomador de serviços na terceirização, ou do grupo econômico, do sócio em geral e dos responsáveis em geral. Então, se criou essa teoria de se atribuir a responsabilidade, mesmo que não exista o débito propriamente dito.
E aqui nós entramos num pouco de conflito, né, com a lei de recuperação e falências, porque o nosso crédito aqui vem de trabalho humano. Aqui é trabalho humano, aqui é energia, né? Aqui não é dívida contratual, aqui não é empréstimo bancário, aqui não é alienação fiduciária, aqui é trabalho humano. E a Justiça do Trabalho tem uma missão e uma tradição, né, de buscar a satisfação desses créditos que envolvem o trabalho humano. A Justiça do Trabalho tem essa sensibilidade que muitas vezes lá na lei de falência não tem, né? Eu me recordo em São Paulo, né, durante muitos anos nós tivemos uma vara que só cuidava dos processos da VASP, né, que houve a recuperação, depois a falência, né, e muitas vezes lá os juízes de direito não davam muita importância, né, mas às vezes os juízes do trabalho iam até lá, né, e falavam e destacavam, olha, aqui é trabalho humano, né, aqui é crédito alimentar, né, isso tem que ser visto com um outro olhar, né? Isso não é uma dívida simples, isso é trabalho de pessoas pobres, pessoas que precisam receber em prazo razoável. E aí foi se abrindo caminhos, né? Os caminhos foram abertos e a Justiça do Trabalho, naquela ocasião de São Paulo, conseguiu levar a leilão muito patrimônio e conseguiu pagar uma boa parte dos créditos trabalhistas por meio da cooperação judiciária, né, que é uma das alternativas aí, de efetividade aí, de jurisdição trabalhista na falência e na recuperação. Mas antes de entrar, falar um pouco mais disso, né, voltando aí, nós tivemos 2 artigos importantes aí na lei 14.112, 2 artigos importantes que impactam aí, na verdade, são o nosso tema, né? Nós tivemos também, né, um artigo bem agressivo que foi vetado, né, pelo presidente da República e o veto foi mantido pelo parlamento, que era o parágrafo 10º do artigo 6º. Na hipótese de recuperação judicial, também serão suspensas as execuções trabalhistas contra responsável subsidiário ou solidário, até a homologação do plano ou convolução da recuperação judicial em falência. Esse artigo praticamente paralisava as execuções trabalhistas, né, impedia que a Justiça do Trabalho pudesse atingir patrimônio de terceiro, né, enquanto o plano de recuperação não fosse homologado. Então, para muitos, isso criava até um tribunal de exceção, né? E praticamente isso paralisava, né? E parece que isso daqui efetivamente era inconstitucional. Mas isso foi mirado, né, para a Justiça do Trabalho, tanto o artigo 6º, letra C, como o artigo 82A, eles foram direcionados para que a Justiça do Trabalho tivesse uma dificuldade maior em prosseguir as execuções, tanto para os devedores solidários e subsidiários. Só fazendo aqui um comentário, pessoal, nós aqui, no direito do trabalho, nós lidamos muito com essa questão da responsabilidade solidária e subsidiária. E, na verdade, são institutos da mesma natureza. O nosso Código Civil, de 16, ele encampou essa tradição, né, da obrigação se dividir em tantos quantos os devedores, e sem presunção de solidariedade, né? A solidariedade decorre da lei ou da vontade das partes, né? Ou seja, não há presunção de solidariedade no Código Civil. O professor Caio Mário da Silva Pereira, em 1960, né, até apresentou, em 1965, um anteprojeto
do Código Brasileiro de Obrigações. E ele inseria exatamente, ele falava, o moderno sistema belga de presunção de solidariedade quando há mais de um devedor. Mas isso não foi à frente, e também no Código Civil de 2002 nós mantivemos a tradição, né? A solidariedade não se presume. Isso tem um impacto muito grande aqui no direito do trabalho. Se o Código Civil já estivesse com essa previsão, nos casos de responsabilidade de mais de um devedor, nós poderíamos tranquilamente atribuir a responsabilidade solidária, e aí o credor pode exigir de qualquer dos devedores a integralidade da dívida sem o benefício de ordem. Mas, como o Código Civil não avançou, nós ficamos aqui também no direito do trabalho com as mesmas premissas do direito civil. Então, aqui a responsabilidade solidária só quando prevista na lei ou no contrato. E temos a responsabilidade subsidiária, que nós utilizamos bastante, né? Temos aí a questão da terceirização, né? E a questão do sócio, né? E do ex-sócio, né? Agora tratados no artigo 10A da CLT. Mas a diferença entre a responsabilidade solidária e subsidiária, já dizia o Caio Mário, é invocar o benefício de ordem. O subsidiário, quando chamado para responder, ele pode exigir que primeiro responda o devedor principal. Na solidariedade, não. Agora, o que isso impacta aqui na nossa esfera trabalhista? Quantas vezes nós vamos atrás do devedor principal e há um subsidiário que pode responder, né, que tem patrimônio, por exemplo, na terceirização ou até mesmo a desconsideração da personalidade jurídica, né? O devedor principal está em recuperação ou está na falência, nós vamos habilitar o crédito ou nós já vamos direto para o subsidiário? Podemos ir direto para o subsidiário? Podemos. Podemos ir direto. Por que a ideia de ir direto ao subsidiário? Porque o subsidiário tem a chamada responsabilidade patrimonial secundária. Quando nós executamos um subsidiário, ele pode invocar o benefício de ordem, mas para invocar o benefício de ordem, ele tem que indicar onde estão os bens livres e desimpedidos do devedor principal. Então, muitas vezes, tem um banco lá como subsidiário. Eu já presenciei muitas hipóteses em que o magistrado mandou habilitar o crédito na falência e o responsável subsidiário era uma entidade bancária. Mandou habilitar na recuperação, mandou colocar no plano, tudo bem mandar habilitar ou até inserir no plano de recuperação, mas nós podemos prosseguir a execução em face do devedor subsidiário. Isso é o Código de Processo Civil que diz, né? E muitas vezes isso não é muito compreendido pelos tribunais, né? O nosso Tribunal de São Paulo tem uma dificuldade muito grande de enfrentar essa questão. Artigo 795. Né? Faço até uma provocação aqui para vocês, né? Uma provocação, né? Porque o sócio é quase um parceiro nosso na execução. Quantas vezes o sócio aparece espontaneamente? Olha, a minha empresa não tem mais nada, né? Mas eu tenho aqui um terreno, eu tenho um carro, eu tenho... Quantas vezes ele aparece e propõe aí um plano de pagamento, vamos chamar assim? Eu posso parcelar em 20 vezes, posso dar uma entrada com o terreno. Ele aparece quando não tem mais jeito, né? Quando ele já viu que vai perder tudo, aí ele aparece. Né? Mas, normalmente, ele não aparece. Né? Nós precisamos aí ficar caçando, né?
como disse outro dia um servidor, aí, a vara do trabalho fica caçando o devedor, né? Fica caçando os bens do devedor. Né? Por quê? Porque quem deveria aparecer espontaneamente não aparece. Né? Então, quantas vezes o devedor subsidiário aparece na execução? Olha, eu sei que o principal já não tem mais nada e eu posso parcelar isso em 20 vezes, posso dar um direcionamento nessa dívida? Não aparece, né, pessoal? E por isso que nós podemos aplicar o Código de Processo Civil, podemos aplicar a teoria da responsabilidade e atingir o patrimônio do devedor subsidiário sem necessidade de esgotar os meios executivos em face do principal. O benefício de ordem está aqui no artigo 795, parágrafo 2º, né? Ele tem o direito de exigir que primeiro responda o principal, mas ele tem a obrigação de indicar os bens, né? Como um devedor, quando está sendo executado pelo meio mais gravoso, ele tem que indicar um outro meio mais eficaz e menos gravoso, como diz agora o artigo 805, parágrafo único do Código de Processo Civil. Então, essa é uma questão para nós analisarmos, né? E, de certa forma, aquele que não paga a dívida no seu prazo está em mora, né? É o que diz o artigo 786 do CPC, né? Aquele que não paga a dívida pela forma e modo devidos está em mora. E se o devedor principal está em mora, nós podemos atingir o subsidiário. Podemos, né? Evidentemente numa situação normal. Mas, retomando, nós estamos aí com uma recuperação judicial ou uma falência em curso. Né? E temos aqui dois dispositivos que têm que ser harmonizados com as ideias e as diretrizes do crédito trabalhista e da execução trabalhista. O primeiro dispositivo, pessoal, é o artigo 6º-A. É vedada a atribuição de responsabilidade a terceiros em decorrência de mero inadimplemento de obrigações. Quem normalmente adota essa teoria? A Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho. Né? Até porque aqui nós temos uma flexibilidade maior em atingir o patrimônio dos terceiros e do responsável, principalmente o sócio. Né? A teoria objetiva, ou teoria menor, ou, enfim, o nome não importa muito, né? Mas nós normalmente fazemos a desconsideração de uma forma mais direta, né? Sem entrar lá no direito inglês, né? E aqui, lembrando o saudoso professor Rubens Requião, que introduziu o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica no Brasil na década de 70, né? Ele denominava de ato ultra vires, né? O ato praticado com excesso de mandato, abuso de poder, contrário aos fins sociais, né? O ato culposo do sócio. Aqui nós adotamos, com amplo amparo da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, a chamada teoria objetiva. Né? Não ingressamos nessa área de ato ultra vires, até porque o credor trabalhista ele não tem, né, pessoal? Ele não tem como fazer essa prova. Né? Se formos atribuir ao credor trabalhista a responsabilidade de comprovar o ato ultra vires, nós não vamos conseguir atingir o patrimônio do sócio. Aqui me parece uma questão mais prática, mais pragmática do que teórica. Mas, prosseguindo, né, obrigações do devedor, por mero inadimplemento, ressalvadas garantias reais e fidejussórias, bem como as demais hipóteses reguladas por esta lei.
Então, numa interpretação literal e uma interpretação mais apressada, nós podemos concluir que agora não cabe mais a responsabilidade de terceiros por inadimplemento do devedor principal aqui na Justiça do Trabalho, tanto em recuperação como em falência. E temos também o artigo 82, esse um pouco até mais polêmico, pessoal, artigo 82A também, né? A desconsideração da personalidade jurídica para fins de responsabilização de terceiro, grupo, sócio ou administrador somente pode ser decretada no juízo falimentar, com observância do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Agora, uma reflexão sempre importante, pessoal, porque a ideia da recuperação e da falência são de que todos os credores vão ter uma divisão justa de patrimônio. Essa é a ideia. A ideia é que eles vão ter uma divisão justa, uma divisão adequada. E a recuperação e a falência devem concentrar todo o patrimônio do devedor e até de alguns responsáveis. Nós aqui na Justiça do Trabalho, quando responsabilizamos um grupo ou até quando fazemos a desconsideração da personalidade jurídica, nós normalmente vamos resolver o nosso processo. Vamos resolver o nosso processo ou alguns processos da nossa vara, mas muitas vezes muitos credores trabalhistas de outras varas vão ficar descobertos. E muitas vezes vão esperar anos lá na recuperação e na falência e nem receber o crédito integral. Essa é a ideia. Então, nós temos que fazer essa reflexão, porque nós partimos de um pressuposto que a recuperação e a falência vão arrecadar os bens do devedor e fazer uma divisão justa, né, segundo a ordem preferencial. Então, essa é a ideia. Né? Eu confesso a vocês que sempre faço essa reflexão. Muitas vezes eu também não defiro a desconsideração da personalidade jurídica, porque muitas vezes essa desconsideração vai resolver um processo só na Justiça do Trabalho, e muitas vezes lá na recuperação há milhares de credores. Né? Então, nós temos que fazer essa reflexão e avaliar o custo-benefício. Né? Avaliar o custo-benefício em atingir patrimônios dos terceiros, evidentemente que não estão já abrangidos pela recuperação. Agora, né? A Justiça do Trabalho detém competência. Né? Eu acho que a competência é importante. A Justiça do Trabalho não pode abrir mão da competência. Né? A competência da Justiça do Trabalho vem sendo restringida aí, paulatinamente, né, em ações diretas de constitucionalidade. A competência vem sendo reduzida. Acho que a ideia não é abrir mão da competência. Até mesmo porque esses dispositivos da lei falimentar não restringem a competência da Justiça do Trabalho. Eles não tratam de competência jurisdicional, eles tratam de responsabilidade. Então, tanto o artigo 6A como o 82A não excluíram a competência da Justiça do Trabalho. Até mesmo para excluir a competência da Justiça do Trabalho, isso teria que estar na Constituição Federal, porque a Justiça do Trabalho, como sendo justiça especializada, ela tem a sua competência firmada no texto constitucional. Então, me parece que aqui não houve exclusão de competência. Houve exclusão, houve redução da possibilidade da Justiça do Trabalho decretar responsabilidade de terceiros, de grupo, de sócio? Me parece que não. Né?
Me parece que não, também, até porque aqui a nossa responsabilidade tem previsão legal, parte de uma teoria construída de proteção ao trabalho humano. Então, a responsabilidade solidária e subsidiária estão previstas expressamente na legislação. O Superior Tribunal de Justiça, daqui a pouco eu já termino, viu, pessoal? Eu já termino, tá? O Superior Tribunal de Justiça, que é o órgão, né, pessoal, porque é ele que resolve a questão, né? Quando está um juiz do trabalho e um juiz de direito, os dois estão se enfrentando, quem pode fazer isso, quem pode fazer aquilo na recuperação ou na falência, se suscitarem um conflito, é o STJ que já resolve, né? É o STJ que acaba dando a última palavra, né? Porque o STJ é o tribunal previsto na Constituição para dirimir a competência entre a juiz do trabalho e juiz de direito, né? Quando essas questões já chegam no TRT ou até o TST, o STJ já direcionou a questão da competência, né? Então, por isso que normalmente é o STJ que acaba direcionando essas questões. Evidentemente, se houver recurso, a matéria pode chegar ao Supremo, mas, num primeiro plano, é o STJ que acaba direcionando, né? E o STJ tem duas súmulas que foram reafirmadas após a alteração da lei de falências, né? Essas súmulas têm sido aplicadas pelo STJ. Eu não vou aqui gastar a paciência de vocês com os acórdons, né? Mas se vocês entrarem no site do STJ, há muitos acórdons já reafirmando o texto dessas súmulas já na vigência da Lei 14.112 de 2020. Então, diz aqui o STJ, o juízo da recuperação não é competente para decidir sobre constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa. Também uma súmula aqui importante e, mais recentemente, a súmula 581. Essas súmulas foram firmadas antes da alteração da lei, mas o STJ continua decidindo com base nelas, mesmo após a alteração. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou cobrigados, em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, né? Então, o STJ vem reafirmando essa jurisprudência, aqui tem algumas decisões, né? E também confesso a vocês que pela pesquisa recente o TST também, né? O TST também, né? O TST nem enfrentou muito esses artigos aqui da lei da alteração, mas o TST tem jurisprudência muito forte, no sentido de que é possível atingir o devedor subsidiário e solidário e também se realizar a desconsideração da personalidade jurídica do sócio do devedor falido, da empresa falida, na Justiça do Trabalho. Então, a jurisprudência recente do TST é nesse sentido, tem aqui uma ementa de março, tem muitas ementas também nesse sentido, né, do Tribunal Superior do Trabalho, não restringindo a competência da Justiça do Trabalho. Temos a questão do grupo econômico. Só mais 5 minutos, viu, pessoal? O grupo econômico, né? O grupo econômico, agora nós tivemos um redirecionamento aí, né, dado pelo Supremo, e agora com repercussão geral reconhecida, né? O AR 1160, 361, né? 1161, e agora com repercussão geral reconhecida em setembro de 2022. Né? Então, isso vai ser julgado pelo Supremo.
E aí nós temos uma pequena reflexão, viu, pessoal, tanto do sócio como do ex-sócio, né? Porque normalmente a vara trabalhista faz um esforço imenso na execução, né? Para achar um sócio, para achar um ex-sócio, e nós reconhecemos grupo econômico numa quantidade muito significativa no curso da execução, né? Após lá, muitas vezes, uma boa vontade grande dos funcionários, né? de pesquisar os convênios, né? Os convênios, agora o Sniper, né? Que confronta os dados, né? É aqui que o grupo aparece, né? No curso da execução, né? Que a gente consegue achar um grupo, né? E quando a gente consegue achar um grupo, já é uma vitória, né? Só que nós encontramos o grupo no curso da execução. Muitas vezes os trabalhadores não têm como saber da existência de grupos quando eles propõem a petição inicial, né? Muitas vezes o grupo aparece aqui, né? No meio da execução. É aqui que o grupo aparece, né? E é por isso que o TST, depois de um amadurecimento grande, entendeu que o grupo pode ser reconhecido no curso da execução, postergando o contraditório para a fase de embargos, né? Mas é aqui que o grupo aparece, né? E é aqui que vai ser o problema, porque o Supremo tem uma tendência a dizer que o grupo não pode ser reconhecido execução, porque viola o contraditório, né? O contraditório tem que ser efetivado na fase de conhecimento, artigo 513, parágrafo 5º do CPC, né? Então, essa é uma questão que nós vamos ter que enfrentar, né? Não vai adiantar nada nós reconhecemos o grupo, entendemos que a empresa vai poder ser executada, se prevalecer o entendimento que o grupo não pode ser reconhecido na execução. Então, aqui nós vamos ter uma questão a ser enfrentada, né? E talvez aqui algumas adaptações, né? Talvez um contraditório prévio aqui, talvez um incidente de desconsideração para o grupo econômico também, um incidente prévio de reconhecimento de grupo, né? Mas aqui vai ser uma questão a ser enfrentada, né? Então, hoje, o entendimento é de que é possível, embora nós tenhamos o artigo 6º-C da Lei de Recuperação, o artigo 82A, tem prevalecido o entendimento dos tribunais trabalhistas e do STJ de que é possível atingir o patrimônio de terceiros responsáveis solidários ou subsidiários, não abrangidos pelo plano de recuperação e nem da falência. A Justiça do Trabalho pode reconhecer essa responsabilidade em compasso com a teoria trabalhista. Então, hoje, o entendimento é de que isso é possível, mas sempre nós temos que ponderar, né? Muitas vezes, ir atrás da cooperação judiciária, né? Muitas vezes a corregedoria se aproximar um pouco dos procedimentos de falência e recuperação, e, por meio dessa recuperação, nós podemos trazer uma parte, né, da execução, ou até executar os créditos trabalhistas em conjunto pela própria Justiça do Trabalho, né? Isso pode ser feito, né, e muitos tribunais têm feito isso com muito sucesso, até para evitar toda essa discussão sobre conflitos de competência, sobre direito aplicável, né? Então, a cooperação judiciária tem sido um instrumento importante, né, para reduzir o curso dos processos e para efetividade maior desses trabalhadores quando têm os seus créditos a receberem recuperação ou falência. Sem dúvida, quando nós recebemos um processo em que há recuperação, há falência, há sempre um desencanto, né? Há um desencanto porque nós sabemos que vai demorar, né? Que vai ser burocrático e pode não acontecer. É por isso que a responsabilidade da Justiça do Trabalho é grande em
fazer acontecer e materializar esses créditos no menor prazo possível, pessoal. Então, eu encerro aqui a minha apresentação e fico à disposição aqui para os questionamentos. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, professor. Brilhante, como sempre. Então, antes de passar a palavra à plateia, eu gostaria de fazer uma indagação. É um tema assim que vem nos preocupando muito, porque há uma gama de processos onde a empresa está em recuperação ou está já em estado falimentar, e às vezes surge a ideia de se fazer ou instalar varas, ou atribuir a algumas varas ou varas regionais. Inclusive, eu conversava sobre isso ontem com o juiz estadual Pedro Ivo, que atua fortemente nesse setor, sobre a possibilidade, então, de varas especializadas em recuperação judicial e falência. Seria viável isso? Seria interessante? Quais seriam os prós e quais seriam os contras? São Paulo tem, né, na Justiça Comum. São Paulo tem as varas especializadas, né, em recuperação e falência. Tem até turmas do Tribunal de Justiça que tem competência exclusiva para recuperação e falência, né? Tanto é que uma boa parte da jurisprudência vem dessas turmas aí, dessas varas, né, de São Paulo, porque tem muita o Estado de São Paulo tem muita recuperação judicial e muita falência, né? Agora, você fala na Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho eu conheço, né, essa experiência de São Paulo, né, a vara VASP, que só cuidava da VASP. Ninguém queria ficar lá, né? Só cuidava. Ninguém queria ficar lá, mas foi uma vara também piloto, né, onde se concentraram todos os processos da VASP, milhares, né? E a Corregedoria também supervisionando, e com cooperação judiciária, com uma parceria, na verdade, com o Tribunal de Justiça, né, eles conseguiram pagar uma parte significativa dos credores trabalhistas, mas demorou anos também, isso não foi fácil, não. Era um problema atrás de outro, né? E aí conseguiram patrimônio de sócio, de ex-sócios, conseguiram fazendas, o negócio teve uma dimensão muito grande, eles conseguiram encontrar muita coisa, mas foi uma situação específica, uma recuperação muito grande de âmbito nacional, mas acho que conseguiu um resultado bem melhor do que se não existisse. Eu acredito que isso facilitaria, inclusive, a cooperação judiciária, porque, com a experiência de primeiro grau, eu sou egressa do primeiro grau recentemente, e conversando com os colegas, nós não temos assim muita receptividade de parte do juízo falimentar ou do juízo da recuperação. Enquanto nós temos uma preocupação muito grande em satisfazer o crédito, a impressão que dá é que o juiz estadual assume uma competência quase que absoluta e ignora até nossos apelos, às vezes esses apelos informais, uma visita. Como nós poderíamos oficializar esta cooperação? Por meio das corregedorias, por outro instrumento? É verdade, eles não têm. Eu acho que é até falta de tradição, né? Os juízes de direito, eles não têm
a tradição de lidar muito com o ser humano, com o ser humano não, mas com o trabalho humano, né? Porque os nossos créditos aqui são de força de trabalho, né? De energia, né? E até de pessoas mais vulneráveis, né? Eu falo isso. Eu tenho na família, né? Um irmão do meu pai foi desembargador do TJ há muitos anos, né? E ele tem uma resistência enorme com a Justiça do Trabalho, né? Não só ele, como muitos lá, né? E talvez uma falta de tradição, de sensibilidade da importância, né? Muitas vezes eles estão lá executando lá créditos astronômicos aí de empréstimos bancários, e às vezes os nossos créditos que nem são elevados, né? Muitas vezes eles não conseguem compreender a importância de executar 5, 10, 15 mil reais para um trabalhador, né? Muitas vezes é essa falta de sensibilidade, né? E infelizmente, somos nós que temos que nos aproximar, né? Somos nós que temos que ir até eles e explicar a situação, né? Eu tenho visto alguns tribunais terem um sucesso maior por aproximação da corregedoria, né? As corregedorias vão até lá e há essa aproximação. Muitas vezes os juízes de vara, os juízes de direito de vara, eles até querem, né? Eles falam, não, pode levar, né? Se você quiser levar essa parte aqui para você, você leva, né? Porque tem. Então, às vezes, eles são receptivos, né? Eles são receptivos, mas somos nós que temos que ir atrás e sensibilizar a importância, né? Porque muitas vezes eles não têm essa sensibilidade de entender a importância do crédito trabalhista, né? Principalmente para esses trabalhadores mais vulneráveis, né? Até a nossa execução em geral, né? Os créditos não são altos, né? Nós executamos valores altos, São Paulo tem, aqui tem, valores elevados, temos processos muito elevados, né? Mas a maioria dos nossos créditos são baixos, né? A maioria das nossas execuções não são valores altos, mas nem por isso não tem a mesma importância, né? Então, eu vejo mais ou menos isso, viu, Wilson? Eu acho que é uma questão mesmo de aproximação, né? Agora a palavra fica à disposição da plateia para perguntas. Desembargador Marcos Aurélio. Mauro, parabéns pela palestra. Um prazer enorme ouvir você pessoalmente. Já te disse, sou leitor das suas obras, exatamente para ter um contraponto com aquilo que nós temos que enfrentar no dia a dia, nos vários processos. E eu tenho um desvio cognitivo que eu só escuto aquilo que eu acho que está certo. E então, eu queria que você compreendesse a minha pergunta nesse contexto específico. Você disse ali que, para reconhecimento do grupo econômico no meio da execução, é preciso estabelecer um contraditório. Foi isso que eu entendi. É necessário, não é que não há grupo econômico com base no parágrafo 2º do artigo 2º da CLT, mas como o grupo econômico é identificado depois que o crédito já está formado no meio da execução, quando se traz essa empresa do grupo econômico para o seio da execução, eu preciso ter um contraditório. E não há exatamente um consenso como isso é feito. E você falou assim muito baixinho, assim, bem timidamente, que podia ser o IDPJ. Aí eu queria que, se você pudesse ser um pouco mais explícito com relação a isso, se o IDPJ poderia ser utilizado para contornar a exigência do artigo 513, para fins de conceder o contraditório para a empresa que é incluída na execução, com base no artigo 2º, parágrafo 2º da execução. Tá certo, né? Poxa, ótimo. Então, tá bom. Obrigado pela resposta. Na verdade, Marco Aurélio, quem está entendendo que tem que ter o contraditório é o Supremo, né? É o Supremo que decidiu nesse sentido. Porque como que era a tradição? Aliás, a nossa
execução, o nosso processo de trabalho é um processo de contraditório diferido. Primeiro nós decidimos e deixamos o contraditório para outro momento, né? Principalmente na execução. Por quê? Porque aqui nós não impugnamos imediatamente decisão interlocutória. O juiz, quando reconhece um grupo, reconhece uma sucessão, ele dá uma decisão interlocutória no curso da execução que vai ser impugnada posteriormente, ou pelos embargos, ou por embargos de terceiro, exceção de pré-executividade, mandado de segurança, enfim, né, tem uma série de medidas. Aliás, tem contraditório, né, mas um contraditório não é prévio, é só essa discussão. Né? Me parece que a discussão do Supremo é se o contraditório tem que ser prévio ou não, para reconhecer o grupo. Se vencer a tese que o contraditório tem que ser prévio, pode-se instaurar um incidente antes de você declarar o grupo. Você tem os elementos, a parte faz o pedido, você abre o contraditório e decide como é o incidente de desconsideração. Essa é a ideia. Não vejo também grande prejuízo, até porque, se a medida for urgente, você pode deferir uma tutela cautelar e bloquear o patrimônio do grupo. Se você tiver elementos, você pode até, de ofício, deferir uma tutela de urgência e bloquear o patrimônio daquela empresa que você tem indícios para reconhecer o grupo. E aí você abre o contraditório e depois decide. Eu acho que aí não tem tanto problema. Né? Eu acho que o problema não é esse. O problema vai ser se entender que não pode se reconhecer o grupo na execução. E você não pode executar quem não está no título, como diz o 513, parágrafo 3º. Você não pode executar um responsável solidário e subsidiário que não consta do título. Aí a jurisprudência trabalhista vai ter que encontrar um meio de superar isso. Veja bem, se entender que isso é possível, né, o contraditório puder ser aberto incidentalmente à execução, como é a questão do sócio. Né. Agora, nós não sabemos como que o Supremo vai direcionar isso. Não sabemos. Né. Se o Supremo entender, olha, não se executa grupo que não conste da fase de conhecimento. Como hoje até o TST entende que você não executa responsável subsidiário em terceirização se não está na fase de conhecimento. Se você reconhecer um tomador de serviço, um responsável subsidiário em terceirização, você não consegue incluir ele na execução. Também acredito que isso não é correto, mas é o que os tribunais têm decidido. Mas não vejo nenhum problema em conceder o contraditório incidente na execução para reconhecer a responsabilidade. Mas nós não sabemos o que vai ser decidido pelo Supremo. É aí que talvez a Justiça do Trabalho tenha que fazer um trabalho lá, né, de apresentar os argumentos, né, de apresentar os argumentos e dizer como que é a realidade, né, porque o nosso grupo econômico não aparece na fase de conhecimento, a não ser que seja um grupo notório. Né? Muitas vezes nós vamos achar o grupo lá depois de uma batalha na execução. Né? Depois de uma batalha, depois de um convênio, de outro, de confrontar a informação, de uma caça. Né? Esse é o problema. Né? E, muitas vezes, o grupo também é superveniente, né, ao processo. Então, são questões aí que nós vamos enfrentar e os tribunais trabalhistas vão encontrar um jeito. Eu acho que, mesmo que o Supremo decidir que precisa de constar na fase de conhecimento, a jurisprudência vai encontrar um meio, né? Vai dizer, olha, precisa se o grupo for conhecido. Se ele não for conhecido, pode ser reconhecido. Não é? Eu acho que é um caminho, né? Mas as coisas não são muito fáceis. Né? Pois não. Pelo menos o Supremo não suspendeu, né, as ações. Por enquanto. Bom dia, professor. Eu gostaria de perguntar a sua opinião
nesse aspecto específico, porque você fala em conhecer, né, o Supremo fala em conhecer, né, sobre a possibilidade, nesse caso, de se reconhecer que já havia um conhecimento prévio por ser um grupo econômico de fato. Né? Você tem na esfera tributária a distinção entre o grupo econômico de fato e o grupo econômico de direito, e na esfera tributária o fato de ele já existir, né, previamente, de fato, para você fazer uma execução fiscal, vale. Né? A pergunta seria, no direito do trabalho, né, será que no momento desse o magistrado não poderia, olha, você tem um grupo econômico de fato, esse grupo econômico já pré-existia, né, ele é reconhecido em outras searas do direito, então talvez não seja correto dizer que o fato dele não ter sido nominado especificamente na fase anterior do conhecimento seja suficiente para que ele seja, vamos dizer assim, entre aspas, né, premiado pelo entendimento ali do Supremo. Gostaria de ouvir o professor sobre essa distinção que existe em outras searas, é uma distinção do direito empresarial, grupo de fato e grupo de direito, e sempre se discute, né, o alcance, né, das responsabilidades no grupo de fato em detrimento do grupo de direito. Geralmente, em direito empresarial, você fala, não, a questão do grupo de fato é simplesmente você estabelecer regras internas decisórias mais simples, mas o terceiro de boa-fé ele nunca é prejudicado, independentemente de ser fato ou direito a existência desse grupo empresarial. Então, eu gostaria de ouvir o professor o que ele pensa sobre essa possibilidade também de você não declarar que o processo não se encaixa ao entendimento ali do Tribunal Superior. Essa questão, ela ainda vai longe, né, pessoal? Essa questão, aliás, o grupo, né? Porque o nosso grupo aqui na esfera trabalhista, normalmente ele é um grupo reconhecido por indícios, né? Nós não temos aí, normalmente nós não temos nem o grupo de fato nem o de direito, exceto exceções, né? Exceto os notórios, exceto os que têm amplo conhecimento, mas o nosso aqui normalmente é reconhecido por indícios, né? É a existência de um sócio comum, é a existência de uma atividade complementar, é uma interligação, é um empregado, é um endereço comum, né? Normalmente são indícios, né? Agora, concordo com você, não vejo problema nenhum em se aplicar. O grande problema nosso aqui é que nós estamos aqui com credores, com trabalhadores, né? Normalmente são pessoas que não têm muito conhecimento, né? São pessoas que não conhecem as relações de empresa, muitas vezes eles nem sabem para quem trabalhou, né? Muitas vezes são várias empresas, olha, eu nem sei para quem eu trabalhei, né? É muito comum isso, né? Tem lá 4, 5, 6, 7 empresas no polo passivo. Você tem uma dificuldade enorme de saber qual é a empregadora para qual ele trabalhou, né? Você imagine e reconhecer o grupo, né? Então, nós temos essa dificuldade grande, né? Que é uma questão fática, né? É uma questão prática, né? Então, aqui, nós não temos as coisas muito direcionadas, né? Como o direito tributário, muitas vezes, está lá na legislação, né? Como, muitas vezes, o Código Civil, né? Que disciplina os contratos, as responsabilidades, como o Código de Processo Civil, que disciplina os procedimentos, né? Normalmente, aqui, nós vamos adaptando as coisas, né? Vamos adaptando. E essa questão peculiar do grupo, às vezes, nem tem indício para grupo, né? Nós temos que ir para outro lado, né? Hoje, a desconsideração inversa, né? Que é um recurso, né? Pode não configurar o grupo, mas nós temos indícios de uma
de uma confusão patrimonial, num sócio que efetivamente tem uma participação em outra empresa, mas não é grupo, né? Então, é uma série de elementos que nós temos, né? Mas eu te digo, né, até por estar quase 30 anos na área trabalhista, né, isso não é fácil, né? O trabalhador não sabe, né? Ele, quando chega para o advogado, e aqui a gente muitas vezes temos que ter uma compreensão com o advogado trabalhista, quando ele entrevista o cliente, ele não sabe para qual trabalhou, muitas vezes tem 5, 6, 7 empresas, né? E muitas vezes nenhuma tem patrimônio, né? Então, é uma dificuldade, né? É uma questão prática, e nós vamos ali somando os elementos, né? Os indícios, né? Porque até o professor Otávio Bueno Magano, de São Paulo, né? Que talvez tenha sido o autor, o grande autor do Grupo Econômico, né? Um livro escrito em 1979, né? O doutor Ricardo deve lembrar aqui, né? Foi a tese de livre docência do professor Magano. Eu até tenho esse livro em casa, ele é de 1979. Né? E é o Magano que trouxe a teoria do grupo como empregador único. Né? E para quê? E o próprio TST encampou isso na súmula 129. Né? Porque, por causa da dificuldade, né? Aqui o grupo tem uma cara diferente na esfera trabalhista. Né? Aqui o grupo é visto com, pelo menos, não a solidariedade. Né? O Magano, que era muito feliz quando colocava, né? Que a solidariedade decorre da lei e do contrato, mas o reconhecimento do grupo pode ser feito por indícios e presunções. Né? E eu te digo que 90% dos nossos grupos aqui são por indícios e presunções, né? Mas não é fácil, né? Isso ainda vai começar, as discussões vão começar ainda quando o Supremo decidir. Né? Professor, obrigado pela palestra. Eu só gostaria que o senhor avaliasse aqui um argumento que, estou que nem o Marco Aurélio, me convenceu, daí eu gostaria de saber se convence também, porque, para mim, parece que soluciona aqui a questão da competência para a desconsideração da personalidade jurídica, o artigo 82A, parágrafo único. Né? Ele fala, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar com a observância do artigo 50. E, pensando na interpretação literal, que é a primeira, embora hoje seja bastante deixada a segundo plano, esse somente, ele não tem natureza nessa oração de preposição de exclusão. Ele tem natureza de preposição de modo. Ele está falando, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar com a observância do artigo 50. O somente aqui, ele não é preposição de exclusão, ele é preposição de modo. De forma que, me parece que o artigo nada está versando sobre delimitação de competência para o juízo falimentar só poder analisar isso, e sim a consagração da teoria maior. Me parece que esse é o objeto do artigo aqui, mas eu gostaria de saber do senhor se é um argumento que procede na sua visão ou se teria que apelar para outros recursos interpretativos. Obrigado. Tá certo. Você fez uma leitura aí. A interpretação literal, ela sempre é utilizada. Agora, não dá para ficar só com a literal, porque as coisas são mal redigidas. Né? Eu te digo que você está certo, mas a intenção da lei não é essa que você disse. Né? A intenção da lei é tirar da Justiça do Trabalho mesmo. Né? Eu acho que a intenção foi tirar mesmo. Né? Tá certo. Né? Tem autores aí que realizam essa leitura. Né? Agora, não trata mesmo de competência. Né? O TST tem feito essa leitura. O TST não fez uma interpretação tão detalhada como você, mas o TST tem dito aí que
não excluiu a competência da Justiça do Trabalho para desconsideração, né? Que não tratou da competência. Mas, veja bem, o juiz do trabalho vai avaliar o custo-benefício de desconsiderar ou não, né? Que às vezes pode ser mais interessante desconsiderar na falência, né? A falência ficar com esse conjunto de bens para dividir de forma proporcional, né? Porque aqui na vara a gente resolve o nosso processo, né? Vamos supor que nós tenhamos um processo aí de 5 milhões. Conseguimos bloquear 5 milhões de um sócio de uma empresa que está na falência. Seria mais justo esses 5 milhões ir para a execução coletiva e pagar lá 400 processos? Ou nós ficarmos só com o nosso aqui, né? Em São Paulo aconteceu isso, num processo contra um time de futebol, né? O juiz conseguiu bloquear um crédito de alguns milhões e esse time de futebol tinha muitos processos, né, em outras varas, até alguns em conjunto, né? E o sindicato entrou com uma medida no tribunal, não muito adequada, mas o tribunal determinou que aquele valor fosse transferido. Não pagasse só aquele processo, que ele fosse dividido entre todos, né? O tribunal determinou isso, né? Então, você vai avaliar, não existe exclusão, né? Interpretação, a lei é um texto, né? Como dizem os autores, né? A lei é um texto, né? Só vira norma com a interpretação, né? Mas você tem que... Não pode ser uma interpretação só literal, né? Você tem que considerar as palavras, a finalidade do texto, os princípios, né? Os princípios da lei falimentar, os princípios do direito do trabalho, e também fazer uma interpretação justa no caso concreto. Eu acho que é aí que o magistrado vai encontrar um caminho melhor, né? Mas essa leitura que você fez é a leitura que o TST tem feito. Eu sei que haveria ainda muitas perguntas, mas o professor tem voo de retorno a São Paulo daqui a pouco. Nós não podemos permitir que ele perca, né, esse voo. Mas fica a promessa de retorno, porque este tema tem muitas nuances que nos incomodam, que nos deixam assim à procura de soluções, e com certeza esta palestra vai fazer com que nós nos sintamos motivados para buscar soluções, para que não fiquemos apenas na leitura ou na interpretação literal da lei. Então, muito obrigada por compartilhar sua pesquisa, seus conhecimentos, professor. Esperamos vê-lo novamente em breve aqui conosco. Eu que agradeço, viu, pessoal? Muito obrigado. Neste momento, a desembargadora Ilse Marcelina Bernardo de Lora entrega ao nosso palestrante convidado o certificado de sua participação neste seminário e também a reprodução de gravura do artista plástico Rogério Dias, representando a araucária com as gralhas azuis. As gralhas azuis. Isso. Então, nesse momento, convidamos os presentes ao coffee break, que será servido no hall desse auditório, e dentro de 30 minutos retornamos para a segunda palestra.